O texto que nós vamos expor nessa manhã, Números capítulo 14, ainda os versos de 1 a 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pelo privilégio que temos de poder ouvir a tua voz nessa manhã. Clamamos ao Senhor: fala conosco, ó Deus. Desvenda os nossos olhos para que a glória do Evangelho de Cristo se torne conhecida de todos nós e haja salvação no nosso meio. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Certamente, irmãos, diante de todas as lutas da vida, como nós começamos a tratar no domingo passado, existe sem dúvida alguma a tentação para recuarmos, há uma grande tentação para recuarmos. E essa tentação, ela é fundamentada no fato de que nós começamos a analisar os problemas a partir da nossa própria perspectiva, não com base nas promessas de Deus. O Senhor já disse que Ele é fiel e Ele já tinha feito coisas extraordinárias pelo povo de Israel. Agora, eles deveriam crer nas palavras do Senhor. Ora, o Senhor não nos deixou sem nenhum registro da sua bondade. Ora, o Senhor não nos deixou sem nenhum registro do seu poder. Ora, o Senhor não nos deixou sem nenhuma declaração bíblica real da glória do seu nome e da sua própria obra. Sim, nós podemos conhecer todas essas coisas, estão todas elas registradas nas Sagradas Escrituras. E nós podemos saber que Deus é bom e é fiel. Mas num dado momento da nossa vida, diante das grandes lutas da nossa vida, nós temos a tendência de tentar dar um passo atrás e recuar. Assim como Israel disse: façamos um capitão e marchemos de volta para o Egito. Voltemos para o lugar da escravidão, de onde saímos. Nesse dado momento da história e da revelação bíblica, você vai se deparar com duas realidades inequívocas na história da humanidade: os que vivem pela fé e os que vivem por vista. Os que andam de acordo com as promessas de Deus e os que andam de acordo com a sua própria percepção.
da realidade. Certamente, ou confiamos na palavra de Deus, ou nós vamos sucumbir diante das grandes dificuldades e lutas dessa vida. Essa é a marca do povo de Deus. Nós não somos como aqueles que retrocedem. Quando pegamos esse texto, especificamente, irmãos, do verso de 1 a 10, voltemos, por favor, ao texto comigo. Interessante que, quando eles declaram, veja, e há um aspecto importante no texto, eles declaram coisas absurdas. Eles declaram coisas como, por exemplo, não é, façamos um capitão. Então, eles não estão satisfeitos com aquele que Deus levantou para conduzi-los. Segundo, voltemos para o Egito. A terra prometida é inferior à terra da escravidão. E aqueles que se levantam para testemunhar da verdade lutarão com todas as forças para tirar o tumulto que se estabeleceu no meio do povo. Perceba como a liderança tem papel importante numa hora como essa. 10 líderes disseram: essa terra, ela mana leite e mel de fato, mas lá tem gigantes que devoram o povo, e se formos, seremos destruídos por eles. Apenas eles estão analisando a força deles e a nossa própria força. Já 2 deles, Caleb e Josué, como está descrito no versículo, por favor, no versículo 5, ele passa a dizer: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Perceba que aqui são 4 nomes destacados: Moisés, Arão, não é? Josué e Caleb. Enquanto que lá eram 10 que haviam dito: essa terra é uma terra que vai destruir o povo. Voltemos para o Egito. Nós não vamos atravessar. Os 4, especialmente os 2, Josué e Caleb, que foram com os 12, trouxeram um relato parecido, sem perder a esperança. De fato, é uma terra de gente que é gigante, mas nós vamos, porque o Senhor assim nos prometeu. Perceba que o tumulto, irmãos, o tumulto ele é causado principalmente quando a liderança, a mensagem da liderança, a mensagem que é pregada, a mensagem que é anunciada, ela não é a mensagem que lida com a perspectiva da fé, mas simplesmente com as coisas desse mundo. Quando o nosso olhar apenas repousa nas coisas dessa terra. Por isso as pessoas perdem a esperança, quando elas colocam a esperança delas numa casa, em saúde, em família, as coisas desse mundo. Tudo o que nós temos está aqui nessa terra. Paulo disse: se a nossa vida se resumisse às coisas desse mundo, nós éramos os mais infelizes dos homens. Quando a liderança apenas ensina a igreja, ou foca, ou estabelece um padrão para a igreja, associado às coisas dessa terra, como sendo bênção de Deus para eles, rapidamente, quando eles perdem as coisas da terra, quando eles são frustrados diante das suas expectativas, eles perdem a esperança e tendem a recuar e a abandonar a fé. Sim, Deus cuida do seu povo, sim, Deus dá o sustento ao seu povo, sim, o Senhor cuida da igreja, sim, o Senhor dá famílias estruturadas, sim, o Senhor abençoa a sua igreja com tantas bênçãos desse mundo. Mas tudo isso para apontar para algo que é superior. Se os nossos olhos apenas param aqui, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança. Os que trazem informação sobre as coisas dessa terra perdem a esperança. Os que dizem é verdade, os problemas são esses. Mas nós confiamos no Senhor. Confiamos em quê?
nas suas promessas. Ele disse que essa terra seria conquistada por nós. E sem dúvida alguma, essa é a esperança do povo de Deus. As coisas que nos causam esperança não estão ligadas às coisas desse mundo. Ora, preste atenção nisso, irmãos. Como você tem instruído seus filhos nesse aspecto? Todo o investimento que vocês têm para com os seus filhos é visando uma educação nessa terra, que eles sejam grandes conhecedores, façam um mestrado, um doutorado, sejam pessoas capacitadas nessa terra. Todo o investimento da sua vida é isso, é tudo isso que você quer para o seu filho. Ora, irmãos, nós não educamos os nossos filhos para serem cidadãos do inferno. Por mais que eles sejam estudiosos, educados, formados, capacitados, se essa é a força e objetivo do nosso trabalho, nós vamos até conquistar isso nessa terra. Mas teremos homens educados, finos, ricos e poderosos, que habitarão o inferno, não a terra prometida. Que retornarão para o Egito, mas não a terra prometida. Ora, com isso eu não estou dizendo que você não deve educar, instruir e ensinar os seus filhos, mas se o foco da sua vida se resume apenas às coisas dessa terra, você perdeu de vista o Evangelho. Eu lembro-me, teve um congresso de jovens aqui em Maceió, no meio do ano, e que foram muitos irmãos para lá, foi exatamente final do semestre. E meus filhos iam ter um estudo, alguma coisa na escola, uma prova, ou não sei o quê, alguma coisa dessa natureza. E eu estava em dúvida, não é? É um momento tão especial para a vida deles, onde jovens de vários lugares estão ali, onde a fé reformada é pregada, onde eles convivem com gente da mesma fé, onde eles têm alegria de serem impactados pela verdade. E então bate uma tensão no coração da gente. Eu lembro que eu fui conversar com uma das professoras dos meninos sobre isso. E as duas, e ela disse exatamente para mim, era uma crente, mulher de Deus, ela disse: pastor, leve seus filhos. A vida não é só isso aqui, não. O que importa é que eles conheçam o Senhor. Leve os seus filhos. Eles são meninos que não vão me dar trabalho, vai resolver o problema. Fique tranquilo. Vá em paz. Que coisa impressionante. Eu pensando no meu coração, falei: vocês vão comigo, nós vamos embora. Vocês vão para o congresso comigo. Vocês vão comigo. O que me preocupa? Qual é o foco da minha vida? Que registro eu trago para minha casa? Que evangelho eu trago para minha casa, onde as preocupações são só com as coisas desse mundo, com o meu trabalho, com a minha empresa, com riqueza, com ganho, com lucro? É essa a conversa que eu tenho na minha mesa com os meus filhos, é isso que eu ensino a eles. Mas não ensino o evangelho. Eu não falo do reino de Deus. Pais, cuidem da alma dos seus filhos, zelem para que eles sejam cidadãos dignos, capazes, instruídos nesse mundo, que sejam os melhores até dessa terra, mas que o olhar deles não termine aqui, que eles vejam a glória do Senhor, que eles almejem estar com o Senhor, que eles tenham prazer na eternidade, porque o prazer da alma e da vida deles não pode se resumir às coisas dessa terra. Porque nós vamos vacilar no caminho, se o nosso olhar for esse. Dessa mesma forma, você tem agora 2 líderes que têm uma postura diferente diante da iniquidade do povo. Veja o texto comigo, diz assim, no verso 5:
Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Que imagem extraordinária! Eles colocam o rosto no chão. Eles fizeram a parte deles, irmãos, contra aqueles que murmuravam. Eles se humilharam diante deles. Eles temeram o juízo do Senhor. Eles viram que Deus poderia se levantar contra eles. Ninguém fala dessa maneira com o Todo-Poderoso. Você se coloca contra a bondade dele, você diz, nós voltaremos para o Egito. E eles colocam o rosto no chão. Eles não aprovam a decisão deles. Mas eles se humilham diante de Deus, diante do fato de que naquele momento houve um levante, e aquele povo diante da mensagem desse mundo, do evangelho que está ligado apenas às coisas desse mundo, o povo se levanta e diz, nós não vamos entrar, nós vamos voltar. E aí eles se levantam contra Deus. Moisés e Arão colocam o rosto no chão, porque não podiam ser ouvidos. Eles se colocam como servos para proclamar silêncio. Aquela multidão que está irada, cheia de ódio, houve um silêncio e uma postura, rosto no chão. Rosto no chão. Como seria bom pensarmos, esse é o modo que a liderança que tem a perspectiva da eternidade se coloca diante dos problemas que se levantam no próprio seio da igreja. Colocam o rosto no pó. O rosto no pó é o silêncio mais barulhento do que os gritos daqueles homens que queriam levantar um líder para voltar para o Egito. Quando eles caem com o rosto no pó, no chão, eles estão dizendo coisas práticas. Veja, eles fazem humilhação diante de Deus, eles se humilham diante de Deus, eles oram diante de Deus, eles clamam diante de Deus. Então, eles percebem, veja o som do vento, veja o som das ondas, o barulho terrível, o tumulto que se levanta. Eles colocam o rosto no pó. Para que os seus corações fossem silenciados. Não é quem grita mais alto, não é quem tem mais força. Nós dependemos de quem? Esse é o ponto. Quando nós dependemos de nós mesmos, a nossa voz vai ser ouvida mais alta. Quando nós dependemos de Deus, a nossa postura vai ser ouvida mais alta. Nós colocamos o rosto no pó. Impressionante como isso, que causou grande angústia e preocupação ao espírito deles, veja a alma deles, como que impressionados, como que tendo sido impactados por aquela visão, um povo que viu a glória de Deus trazido pelo Senhor de dia, de noite, cuidado, alimentado, protegido, agora teme os homens e fogem da presença de Deus, dizendo, Deus não tem poder para nos conduzir até o fim. Eles estão dizendo, em outras palavras, nós lançamos fora todas as misericórdias de Deus manifestadas a nós até aqui, e nós queremos voltar a viver por nossa própria força. Eles vão prevalecer pela postura humilde. E eles vão pedir, não persistam na sua rebelião. Não
persistam na sua rebelião. Interessante que em Deuteronômio capítulo 1, ele registra essa história toda numa perspectiva mais teológica. E veja que aqui Deuteronômio o que é que Moisés descreve quando fala no capítulo 1, verso 29 e 30. Veja, a mesma narrativa aqui em Deuteronômio 1, ele vai usar essa mesma linguagem. Verso 29 a 30, ele diz assim: então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Coisa impressionante, ele diz, não temais. Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco. A linguagem utilizada por ele é: não temam. O Senhor lutará por nós. O Senhor é quem se levantará contra os nossos inimigos. Irmãos, Moisés e Arão colocaram a honra de toda a obra no Senhor, quando eles dizem: não temam os homens e os vossos inimigos, temam ao Senhor. Perceba que aqui Moisés e Arão fazem a parte deles, eles se humilham diante de Deus, eles clamam a Deus, eles temem o juízo do Senhor diante daquilo que está diante dos seus olhos. Mas não apenas Moisés e Arão, eles vão fazer de tudo para mudar o coração do povo. Agora, Josué e Calebe farão a sua parte também. Veja, no versículo 6 do capítulo 14 de Números, veja o que diz: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Perceba o cuidado daqueles que trazem e que foram junto com eles e trazem a mesma informação, numa outra perspectiva. Percebe a diferença do Evangelho quando ele é proclamado, quando a esperança está nas promessas de Deus, quando a nossa esperança está no poder da palavra do Senhor, na obra dele, não nas coisas desse mundo. A linguagem da liderança é exatamente essa. O cuidado que eles têm com o povo é exatamente esse. Cuidem para que os seus olhos não terminem onde termina a sua capacidade de enxergar. Nós enxergamos além da nossa capacidade de enxergar, porque cremos nas promessas de Deus. Nós cremos nas promessas de Deus. Eles temiam a ira de Deus, e aquilo poderia acontecer imediatamente. O Senhor podia derramar ira sobre aquele povo e destruí-los todos de uma só vez ali, e eles temiam que isso acontecesse. Isso angustiou o coração deles. Esse tumulto que foi ocasionado por aqueles espias com quem eles tinham viajado e trazido informações, agora eles se colocam como também espias, dizendo: esperem no Senhor. Confiem na autoridade do Senhor. Perceba que o argumento deles se divide em algumas partes. Primeiro, eles afirmam que a terra é terra que mana leite e mel. É uma terra que vale a pena lutar por ela, é uma terra boa. Ela era uma terra boa, era a terra de fato que manda leite e mel. Era uma terra boa, muito, muito boa, como diz o texto.
não há razão para nós desprezarmos essa terra, nós não vamos voltar. Ora, irmãos, preste atenção nisso. Se os homens forem, se não convencidos verdadeiramente do desejo e da bênção dos ganhos da religião, eles não vão trabalhar por ela. Só que, perceba, quando os prazeres ou os benefícios da religião estão voltados apenas para esse mundo, como fizeram, eles vão bater em retirada. Mas quando os benefícios da religião estão além desse mundo, nós trabalharemos por ele. Eles estão dizendo, perceba, nós confiamos na palavra do Senhor. Nós confiamos no poder do Senhor, independentemente daquilo que estamos vendo e ouvindo. Porque nós servimos a Deus, porque amamos ao Senhor, porque queremos ver a sua glória. Porque servir ao Senhor também traz benefícios eternos para a nossa alma. Há ganhos eternos em servir a Deus. Quem não serve ao Senhor pode até ter ganhos nessa terra, mas são ganhos temporários que vão levá-lo à destruição no fim da história. Sem dúvida alguma. Eles ganham, perceba a expressão utilizada por eles, não temam o povo dessa terra, verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Não temais o povo dessa terra. Interessante, veja a linguagem utilizada no texto. Eles são como pão para nós vamos devorá-los. Que imagem interessante, porque o contexto aqui foi exatamente o maná que vinha do céu, que era o alimento que Deus trazia. E ele está dizendo agora, perceba, os nossos inimigos vão ser devorados por nós, não se preocupe. O Senhor tirou deles todo o benefício, agora nós entraremos e destruiremos aquele lugar, e tomaremos a terra que o Senhor nos prometeu. Essa é a linguagem utilizada pelo Senhor no texto. Perceba que, nesse aspecto, eles mostram que qualquer coisa que fosse contrário a isso, qualquer coisa que fosse contrária a essa esperança, isto é, o Senhor nos deu nas nossas mãos os nossos inimigos, não temam os homens da terra. Qual é exatamente o problema aqui, irmãos? A quem nós tememos? Qual é o ponto que se levanta por Josué e Calebe? Quem eu temo nessa terra? O Senhor Jesus Cristo disse, se vocês não temam aqueles que podem apenas matar o seu corpo, temam aquele que pode lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. O temor dos homens faz com que nós abandonemos as próprias promessas de Deus, que são tão claras na Escritura. Mas se tememos a Deus, nós não vamos temer aos homens. Até mesmo os grandes inimigos que se opõem ao povo de Deus. Interessante que lá no segundo livro de Reis, veja, por favor, segundo Reis 17, verso 34 em diante, o texto descreve algo muito parecido com o que está acontecendo aqui. Por favor, segundo livro de Reis, capítulo 17, verso 34 em diante, diz assim: até o dia de hoje, fazem segundo os costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e os mandamentos que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes ofereceis sacrifício, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias,
Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecerei, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje. Se vocês temerem ao meu nome, eu vou destruir os seus inimigos. Se vocês temerem os seus inimigos e os seus deuses, eu vou destruí-los. Quem poderá proteger vocês de mim mesmo? Quem poderá livrar vocês de mim mesmo? Para onde vocês vão fugir? Você percebe que o temor dos povos e dos deuses nos traz exatamente o oposto. A gente teme porque quer proteção. Eles temem os povos, então vão buscar proteção neles. Ora, se eles vão protegê-los, se os seus deuses vão protegê-lo, se a sua religião vai protegê-lo, que ela livre você de mim. Ninguém poderá se livrar de Deus. Só tem uma maneira de um homem ser livre do próprio Deus: se ele se esconder em Deus, se ele correr para Deus. Se ele correr para fora, ele vai ser alcançado e destruído. Se ele correr para dentro, ele vai ser protegido. O texto diz: se vocês temerem o meu nome, eu destruirei os vossos inimigos. Perceba aqui no texto especificamente no texto de Números, voltando ao nosso texto, chave, perceba que essa é a tensão que eles colocam. Ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Veja, quando você teme o povo dessa terra, você não teme a Deus, e você não temendo a Deus, você vai se juntar a eles, ou fugir deles, não fazendo aquilo que o próprio Deus ordena, como tão claramente Ele coloca na sua palavra. Ora, eles habitam em cidades que são cidades fortificadas, cidades violentas, de homens violentos. Mas aí ele diz: onde está a força de vocês? Quem é que vai livrar vocês? Nós tememos ao Senhor e por isso nós confiamos nele. O povo de Israel temeu as nações e fugiu do Senhor. Que coisa interessante, irmãos. Aquele povo habitava em cidades muradas, fortificadas. Israel habitava em tendas. E a diferença é: o Senhor está no nosso meio. O Senhor é a nossa torre. O Senhor é a nossa fortaleza. Enquanto nós temos a presença de Deus no nosso meio, nós não precisamos temer a mais poderosa força que se levanta contra nós. Se o Senhor está no nosso meio. Mas Ele vai mostrar exatamente que quando nós tememos a Deus, a nossa força está no Senhor. E os inimigos são destruídos. Eu lembro muito bem da narrativa da libertação do cativeiro egípcio, quando Israel vem trazendo terror por onde passa, diz a Escritura, e o pavor vinha à frente, e as nações ficavam angustiadas, dizendo: olha, Israel, onde no meio de quem Deus habita, os inimigos são todos destruídos por eles.
Quando eles chegam à porta de Jericó, a mulher, a prostituta Raabe, disse assim: eu ouvi falar que o teu Deus é Deus poderoso e vai à frente de vocês, destruindo os inimigos. Ela diz: eu quero me proteger nele. Eu não quero me rebelar contra ele. Eu quero me proteger nesse Deus. Eu não temo Jericó. Eu temo o teu Deus. Eu não temo o exército de Jericó. Eu temo o teu Deus. Ela foi salva, diz a Escritura Sagrada. Mas perceba que o problema está exatamente na tese central desses capítulos, o descontentamento. Essa é a tese central do capítulo. Veja se não é exatamente isso, irmãos, porque o descontentamento, esse certamente é o maior inimigo deles. Eles estão insatisfeitos com aquilo que Deus tem dado a eles, insatisfeitos com aquilo que Deus tem feito por eles, e eles querem muito mais ainda. Agora, quando eles chegam diante dessa dificuldade, eles vão recuar. Caleb e Josué vão dizer: nós não precisamos temer esses homens. Veja o texto. Só uma coisa eu peço a vocês, ele diz: porquanto como pão os podemos destruir, não é? Podemos devorar, retirou-se dele seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Veja o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará a terra que mana leite e mel. E o iniciozinho do verso 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Nada mais pode arruinar a vida de um pecador, senão a sua própria rebelião. Nada mais pode arruinar a vida de um pecador, senão sua própria religião. Ninguém vai ser excluído da Canaã celestial, senão aqueles que se excluem, aqueles que não querem, aqueles que preferem as coisas desse mundo. Esse é o princípio interessante. Eles estavam surdos ao raciocínio, eles não conseguiam compreender o que estava sendo dito. Eles não entendiam as palavras, a rebelião no coração deles era tamanha, que apenas eles diziam: só uma coisa eu peço, não se rebelem contra Deus. Não temam os homens dessa terra. Só uma coisa eu te peço: agrada-te do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. Só isso. Não se rebelem contra Deus. Não se levantem contra Deus. Submetam-se à sua vontade. Interessante aqui, essa é a imagem perfeita, até do animal que era escolhido para ser morto no sacrifício. O cordeiro não podia ser um animal que rosnava, mas que em silêncio morria. Essa é a imagem de Cristo, que foi como uma ovelha levada para o matadouro e não abriu a boca, satisfeito com tudo o que Deus lhe deu. Não sei quantos de vocês chegaram a acompanhar uma época quando uma sobrinha do pastor Joe Big
Ele mandava e-mails e o mundo todo orava pela sobrinha dele. Ela foi brincando no jardim, um cachorro da casa pegou, destruiu a perna dela toda. Ela foi levada de helicóptero para o hospital, quase morta. E ela, Deus foi misericordioso, 5 anos de idade, ela sobreviveu. A perna completamente destruída. Ela recuperou as marcas até hoje, feias na perna, muito feias na perna. E ela disse assim, de 5 anos de idade, ela disse: é melhor ter essas marcas, no corpo do que não ter Deus e não ter marcas no corpo. Em outras palavras, segundo as suas palavras de 5 anos, o fato de eu ter Deus na minha vida torna essas marcas insignificantes para mim. Isso é um testemunho dele. Ele escreveu sobre isso, ele falou isso. Ela disse: porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Essas coisas não são nada para mim. Você percebe, irmãos, você percebe que o que significa estar satisfeito com o Senhor, pleno dele, entendido que o que ele está fazendo é a vontade, e ele vai nos conduzir por esse caminho, e vai nos levar à terra prometida por esse caminho. Só uma coisa eu peço: não se rebelem contra ele, não levantem a voz ao teu Deus. Tema ao Senhor, não aos homens. Tema ao Senhor, não às forças dessa terra. Tema ao Senhor. Tenha um coração grato por tudo que Ele tem dado. Só tem um problema, irmãos, quando o coração do homem não muda. Quando o coração está colocado plenamente nas coisas desse mundo. Quando alguém se levanta para dizer: fuja desse pecado e volte-se para o Senhor. Eles vão pegar em pedra para matar. Porque o que eles querem é o prazer dessa terra. Eles querem é a glória desse mundo. Veja que liderança extraordinária Deus deu a Israel. Arão e Moisés, o profeta de Israel e o sacerdote, com o rosto no pó. Calebe e Josué queriam conduzi-los até a terra prometida, dizendo: a terra é muito boa, mas o Senhor deu essa terra nas nossas mãos. Somente não se rebelem contra Ele. Não temam esses homens. Não temam seus inimigos. Temam a Deus. Porque o pior que seus inimigos podem fazer contra você é tirar a sua vida. Mas Deus salvou o teu corpo e a tua alma para sempre. Quando as palavras terminaram, veio a resposta da incredulidade. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Matem esses homens. A multidão diz: peguem pedra para matá-lo. Interessante, irmãos. E aí vem o ensinamento para a liderança de novo. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Que coisa extraordinária. O Senhor aparece no meio deles em glória
no meio da tenda da congregação. Ora, quando você é frustrado nessas coisas, veja, você fala, perceba como era fácil a frustração. A humilhação dos dois, a instrução dos dois, outros, dizendo o que eles devem fazer, quem eles devem temer, a quem eles não devem temer, o que eles devem buscar, o caminho que eles devem seguir. Mas mesmo assim, esse caminho que você propôs não nos garante as coisas que nós queremos. Esse ensinamento que você trouxe não nos dá aquilo que nós desejamos. Vamos matá-lo agora. Vamos apedrejá-lo. Tem um texto que me impressiona grandemente. 1 Samuel, no capítulo 30, irmãos. Me chama a atenção que exatamente isso aqui, que está sendo descrito no texto com as palavras muito claras, não é? 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, ele diz assim. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Você sabe o que é o contentamento, irmãos? A nossa satisfação não está naquilo que recebemos diante da verdade que falamos. A nossa satisfação não está exatamente no benefício nessa terra. O nosso consolo está no Senhor. É nele que nós vamos nos reanimar, é nele que nós vamos nos levantar, é nele que nós vamos buscar força, é nele, porque a ele tememos, ele é o Senhor da nossa vida. Mesmo que todos se apartem, nós vamos seguir, porque ele é a nossa alegria, a nossa esperança e o nosso ânimo. A nossa esperança não está no sucesso do nosso ministério. A nossa esperança não está no sucesso da nossa casa, nem no sucesso do nosso emprego, nem no sucesso do nosso casamento. A nossa esperança está nele. E quando essas coisas caem diante dos nossos olhos, nós vamos ver, é no Senhor que eu encontro ânimo. É no Senhor que eu encontro esperança. Mas veja, se essas coisas todas caem diante de você, você cai junto com elas. Se Deus tira alguma coisa de você, Ele tira a tua paz. Se Ele arranca de você alguma coisa, Ele arranca a tua vida. Porque a tua vida está nessas coisas, o teu prazer está nisso, não está no Senhor. É aí que nós aprendemos, é nele que eu me reanimo. É nele que eu encontro alegria. É nele, na presença dEle, que eu recebo conforto. E é por isso que o texto diz assim, quando eles eles se levantaram para apedrejá-lo, porém a glória do Senhor, veja essa adversativa, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E a todos os filhos de Israel, a glória do Senhor é o meu ânimo, é a minha alegria e a minha esperança. Perceba que o contentamento é a chave, porque quando eles, depois de pregarem, vão ser apedrejados, pelo menos intentam isso, o Senhor enche a alma deles com a sua presença. Lembre-se de Estevão, quando estava sendo apedrejado, onde ele encontrou ânimo? No Senhor.
ele viu o Senhor, o nosso Redentor, em pé, à direita do Pai, como que dizendo: vinde, entrai, você é meu. Esse é o consolo do povo de Deus. Nossa alma e a nossa vida foi conquistada pelo Senhor. Ora, irmãos, o pecado ele causa em nós algumas marcas que são tão sérias. Uma delas é a impressão de que nós devemos voltar a Ele porque nós necessitamos dEle, porque Ele vai nos dar tranquilidade. Nós voltamos a Ele e sentimos aquela tranquilidade, e depois vimos que a morte se apoderou de nós porque quebramos a lei de Deus. Porque nunca, nunca, nunca nós teremos satisfação ao rebelarmos contra o Senhor. É por isso que seguimos esse caminho da rebeldia. Certamente, irmãos, aqui o Senhor nos ensina. Quando a glória do Senhor se manifesta, Ele preenche a nossa alma, e o silêncio é transformado em tranquilidade e paz de coração. Aqueles que fielmente se expõem ao Senhor, se colocam ao Senhor para servir ao Senhor, esses são colocados debaixo da sua proteção especial. Ele os guarda. Nem ninguém nos céus, abaixo do céu, pode tocá-los. Esses são guardados do Senhor. Temam ao Senhor e Ele os protegerá. Temam os homens e ninguém poderá guardá-lo. Ninguém poderá socorrê-lo. Ninguém poderá te dar paz. Mas tema ao Senhor. Você imagina que esses homens aqui, Israel, são como aqueles descritos no Evangelho. Quando Cristo disse que Ele era o Filho de Deus, o pão que descia do céu, eles pegam em pedra para matá-lo. Ele disse que é Filho de Deus. Os homens, eles lidam assim com a verdade. Quando a verdade é dita e nós não nos submetemos a ela, nós nos rebelamos de várias formas. Não apenas pegando em pedra para matar. Nós muitas vezes não fazemos isso, mas hoje nesse mundo pós-moderno, você destrói de outra forma. Você não pega em pedra para matar. O que você faz quando o Evangelho é pregado? Você despreza, você diz que essa verdade não tem efeito nenhum para a vida. Isso é coisa de gente retrógrada. Quando se fala da promessa do Senhor, você diz: ora, eu quero uma realidade terrena, eu quero algo que seja palpável, não é algo que é prometido na eternidade para mim. Qual é a lógica disso? Os argumentos desse mundo, eles são assim. Quando o Evangelho é proclamado e o Senhor diz assim: se você vier a mim, eu vou proteger você. Só há um lugar que você pode fugir da ira de Deus, é se você se esconder no próprio Deus, se você vier a Cristo, e Ele então te guardará, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, guardará durante o dia, durante a noite, e por toda a eternidade Ele guardará a tua vida. Só tem um lugar para você se proteger dele. E quando você diz assim: não, eu não quero. Não, eu quero continuar o meu caminho.
você é como aqueles que pegaram em pedra para apedrejar. Se rebelaram contra Deus. E hoje então, nós conclamamos você ao arrependimento, para que você seja salvo. Você não pode se esconder de Deus em canto nenhum. As tuas obras não podem te salvar. A tua bondade não pode te redimir. Não haverá esperança para você se você rejeitou o Filho do Deus Altíssimo. Você pegou em pedra para matá-lo. Mas que bênção para nós hoje, irmãos, nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Que grande conforto nós temos hoje no Senhor, em saber que Ele é a nossa proteção, que nós somos guardados nele e por Ele, se tememos ao Senhor e não tememos os homens, nem as coisas dessa terra. Somente os que temem a Deus falam coisas gloriosas de Deus. Mas os que temem a Deus são aqueles que não vivem para as coisas desse mundo, são aqueles que vivem para a glória eterna de Deus, não apenas aqueles que estão preocupados em construir uma grande obra e gloriosa obra nessa terra, mas são aqueles que querem servir ao Senhor de todo o coração e entregar a Ele, sua esposa e seus filhos aos pés de Cristo para a glória de Deus. É essa a nossa obra e o nosso trabalho. Nós que tememos a Deus, nós servimos a Ele, certo de que Ele suprirá todas as nossas necessidades e nos livrará de todo juízo e toda condenação. Conforte-se, igreja, nessa verdade. E quando você estiver assim, um pai desprezado, um filho abandonado, rejeitado no mundo, porque por causa da sua fé e da sua verdade, você vai estar bem, porque como Davi, você vai buscar ânimo em Deus. Não é a resposta do mundo que me traz ânimo, não é o louvor que vem sobre mim que me traz alegria, mas o Senhor é a minha alegria. E é nele que eu vou encontrar ânimo para continuar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, dando graças a Ele. Ó Deus bendito e cheio de misericórdia, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, pelo Evangelho e pela glória do Senhor, em cuidar, proteger e abençoar o Teu povo de maneira tão poderosa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, Senhor, ajuda-nos como líderes, pastores, presbíteros, a vivermos pela fé, não por vistas, Senhor, e assim ensinar a igreja o caminho da glória em Cristo Jesus. Como Pai, Senhor Deus, ajuda-nos a ensinar os nossos filhos, esposa, a bênção de trabalhar, a bênção de ser fiel nesse mundo, de lutar nesse mundo, mas não, Senhor Deus, com o objetivo de simplesmente vivermos para a glória dessa terra, mas para a glória do Senhor, para o Evangelho do Senhor, para o nome santo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós, nas nossas responsabilidades, a não agirmos como os 10 espias que trouxeram um falso registro do que viram. Ajuda-nos a sermos como Caleb e como Josué. Mesmo nas dificuldades, confiaram plenamente no Senhor. E se assim agirmos, Senhor Deus, seremos guardados por Ti, protegidos por Ti,
porque a nossa esperança e o nosso conforto está no Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.